Vamos à palavra do Senhor. Vamos lá, a palavra do Senhor está em Marcos, capítulo de número 13. Marcos, capítulo de número 13. Versículo 24. Porém, naqueles dias, depois do referido período de tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão abalados. Então o Filho do Homem será visto chegando nas nuvens com grande poder e glória. Ele enviará os seus anjos e reunirá os seus eleitos dos quatro ventos, das extremidades da terra até os confins do céu. Queridos, esses versículos aqui, 24, 25, 26 e 27, eles passam pelo período de tribulação, grande tribulação, e o versículo 27 entra no governo milenar de Jesus. Nós temos aqui nesses 4 versículos uma narrativa bíblica abreviada, onde nós podemos tirar aí algumas conclusões. Vamos então, estes versículos do glorioso retorno de Jesus, onde nós estamos usando a Bíblia King James, ele traz aqui o retorno glorioso do Senhor Jesus. E traz aqui muita tipologia. Por isso eu gostaria que você dobrasse a sua atenção, porque apesar de sermos aqui breve nesse relato, nessa pregação, nós queremos trazer aqui as verdades bíblicas e importantes verdades bíblicas. Para quem gosta de escatologia, esses 4 versículos aqui é um prato cheio. Junto com a tipologia bíblica, enriquece a alma daquele que escuta. Vamos lá, versículo 24. Porém, naqueles dias, depois do referido período de tribulação, né? A Bíblia já está falando aqui, irmãos, depois do período de tribulação. Nós sabemos que são 7 anos, esses 7 anos é dividido em 2, onde o primeiro período chama-se tribulação, e o segundo período de 3 anos e meio se chama grande tribulação. Tá bem? E veja, a Bíblia está informando que depois do primeiro período, ora, quando você entende depois do primeiro período, entende-se então que está entrando no período de grande tribulação, o segundo período, o período cujo qual a palavra do Senhor diz que jamais haverá o que acontecerá sobre a terra, cataclisma, terremotos, tufões, maremotos. O mundo vai convulsionar. E veja os irmãos, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz. Quando você observa aqui o sol, a lua, e no versículo 25 as estrelas caindo, você passa a observar da impossibilidade do sol escurecer e da lua não dar a sua luz e das estrelas caírem na terra pelo simples fato da grandeza desses satélites espaciais, né? A lua, o sol e as estrelas. Aí você traz então esses sujeitos para a área da tipologia. E aí você vai entender de maneira clara que o sol representa Deus. Observe bem, o sol escurecerá.
Significa dizer que o próprio Deus deixará de ter então a sua influência direta e entrará aí então a permissividade de Deus para o domínio total do inimigo, do anticristo, né? E logo em seguida, usando a mesma técnica, né, o mesmo estudo de tipologia, nós vamos ver a lua, que não dará sua luz. Ora, a luz, ela não tem luz própria, mas ela reflete a luz do sol. A tipologia da igreja. Ora, se não tem sol, a lua não dá sua luz. Ora, se não tem sol, não há reflexo. E aqui nós vamos entender o reflexo chamado Espírito Santo. Se Deus deixou de influenciar, então o Espírito Santo deixará de agir. Isso aqui é seríssimo. E entra então agora no período de grande tribulação, onde nós então passamos agora para o versículo de número 25. As estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão abalados. Ora, gente, o sol, segundo aí os astrônomos, é uma estrela de quinta grandeza. É uma estrela menor e é considerada a quinta grandeza. Aí você imagina a de primeira grandeza. E o Sol aí é 10 vezes maior que a Terra e é de quinta grandeza. Imagina uma estrela de primeira grandeza. É impossível que uma estrela caia na Terra. Mas aqui nós vamos ver na tipologia estrela, aleluia, como demônios, os anjos caídos, as estrelas cairão. Você sabe que estrela na tipologia para anjo, ela não cai, mas estrela caindo é a tipologia daquele que foi uma vez anjo, agora é demônio. Aleluia. Caindo do céu. E os poderes celestes serão abalados. O domínio total do anticristo em grande tribulação. Nesse período de grande tribulação, a igreja já fora arrebatada. Versículo 26. Então o Filho do Homem será visto chegando nas nuvens, com grande poder e glória. Nós sabemos que na primeira fase da vinda de Jesus, ele não desce na terra, e só quem vai ver Jesus é a igreja que será arrebatada. Nesse versículo 26, a Bíblia diz que o Senhor Jesus será visto chegando nas nuvens. Aleluia! Como diz a Bíblia em Zacarias, né, no capítulo 14, será visto com grande poder e glória. No versículo 26, Jesus vem para socorrer os remanescentes de Israel. Aleluia! Glória seja dado o nome do Senhor. E a Bíblia diz que Deus aniquilará o inimigo com o sopro das suas narinas. Aleluia! O próprio Jesus fará isso. Veja, os irmãos, que Jesus desce com poder e grande glória. Já não se fala mais naquilo que se perdeu, já não se fala mais nas coisas ruins, nas pragas, já não se fala mais em grande tribulação e tribulação, mas agora se fala no poder e na glória de Jesus descendo sobre a terra. Aleluia! Aqui é o final de grande tribulação, quando Jesus vem socorrer os judeus. Observe o versículo 27. Ele enviará os seus anjos e reunirá os seus eleitos
dos 4 ventos. Ventos aqui é a tipologia do Evangelho. Vento aqui é a dimensão de altura, profundidade, largura e comprimento. Aleluia. Aqui está se referindo a todo o universo como um todo. E a Bíblia chega a citar extremidades da terra. Veja que Jesus desceu na terra, está falando de terra, então inicia-se aqui o ano milenar. Diz a Bíblia: os anjos reunirá os seus eleitos dos 4 cantos, dos 4 ventos, das extremidades da terra até os confins dos céus. Aqueles que estão na terra e que sobreviveram à grande tribulação, como aqueles que vieram com Jesus para dominar no ano milenar. Há muita informação, irmãos, em Marcos 13, do versículo 24 ao 27, que nos dá a entender, junto com Mateus 25, à meia-noite ouviu-se um grito, em que a igreja entrará no período de tribulação. Por quanto tempo nós não sabemos, mas observe em Mateus 25 que as 10 virgens acabam adormecendo e precisam ser despertadas no período mais crítico de uma noite, que é justamente a meia-noite. Você vê aqui, do versículo 24 ao 27 de 13 de Marcos, o início, aleluia, de um período terrível, o seu término, o triunfo de Jesus e o ano milenar. Glória seja dada ao nome do Senhor. Dobre a sua atenção, porque lá em Marcos capítulo 13, verso 35, diz a Bíblia: vigiai, tá bem? Pois uma vez que não sabeis quando regressará o dono da casa, se à tarde, período 1, se à meia-noite, período 2, se ao cantar do galo, período 3, ou mesmo ao raiar do dia, período 4. Nós temos 4 dimensões de tempo. E aqui a Bíblia está sendo surpreendente ao nos informar. Tarde, já iniciou tribulação. Meia-noite, em plena tribulação. Ao cantar do galo, princípio de tribulação. Ou ao raiar do dia, mais ainda. E como é que a gente identifica? Ora, nós precisamos aprender que para identificar o período de tribulação e grande tribulação, nós precisamos voltar os nossos olhos para o plano que Deus tem para com os judeus. Porque você só identifica período de tribulação e grande tribulação quando você estuda a volta de Jesus para Israel. E aí você vai saber que, em decorrência desse estudo, você tem que estar preparado para o arrebatamento. Deus, ele avisa para Israel quando ele vai vir, dando a Israel noção do período que Deus vem para eles. E aonde fica o cristão nisso? Ora, o cristão deve observar a vinda de Jesus para Israel e entender que antes dele voltar, como diz aqui em versículo 26 e 13 de Marcos, antes dele voltar para Israel, ele vem nas nuvens buscar a sua igreja. O que eu faço então, irmão? Fique atento ao acordo daquele que se diz Messias com Israel. Por quê, irmão? Porque é quando existe essa assinatura, é quando acontecer esse acordo com Israel, é que se dará início à tribulação e grande tribulação. Quando você perceber o acordo que será divulgado em todo o mundo,
a igreja, aleluia, já deve estar em vigilância, aleluia, esperando o mestre. É claro que essa assinatura será surpreendente, muitos serão pegos de surpresa. O que nós trouxemos aqui é o período de tribulação, que vai acontecer em período de tribulação, onde Deus, pela permissividade de Deus, deixará o anticristo governar, aleluia, a tal ponto da sua influência, da sua deidade, dos seus atributos, não vão estar mais trabalhando na terra, aleluia, e a igreja verdadeira não terá mais a influência do Espírito Santo. É claro que Deus, mesmo dando a permissividade, nada foge ao controle do Senhor. O anticristo agirá sobre a permissividade de Deus. Deus dirá até onde ele pode ir. Aleluia. E estudando Apocalipse, nós vamos ver que o homem colherá o que plantou, vindo do próprio Deus, e também a permissividade de Deus para que o anticristo domine. Dobre a sua atenção. Nós vimos aqui um período de tribulação, grande tribulação, o retorno de Jesus para Israel, que é o que quer dizer aqui o versículo 26, e o ano milenar, que quer dizer aqui o versículo 27. Lá no 35, como no 37, terminam os versículos dizendo: vigiai. Amém, irmãos? Receba essa palavra aí, em nome de Jesus, para o teu elevo espiritual. Dobre a sua atenção e glorifique a Deus enquanto puder. Santifique-se ainda. Quem é santo, santifique-se ainda, diz o texto bíblico. Amém? Deus abençoe você e a sua família aí.